Oi, Vivian! Boa noite. Boa noite! Seja muito bem-vinda. É um Obrigada. prazer estar aqui com você, dividindo dicas de organização, trabalhando como a mente e o nosso ambiente trabalham juntas. E é um prazer ter você aqui, tá bom? Gostaria que você se apresentasse para todo mundo que está nos ouvindo. Depois eu vou contar um pouquinho também da nossa história. Combinado. Boa noite, gente. Obrigada pela presença de todo mundo. Meu nome é Vivian Bisinotto, eu sou personal organizer. Sempre amei organização e depois da maternidade resolvi me profissionalizar na área e simplesmente amo o que eu faço. Ajudar a descomplicar a vida das pessoas, né, Cíndia? Com certeza. E é engraçado que eu preciso contar como que eu conheci Vivian e o trabalho que a gente já fez também, até para as pessoas verem que quando a gente emite uma energia que a gente quer trabalhar alguma coisa, as coisas acontecem. A Vivian é como uma cunhada para mim. Eu conheci o esposo dela, que é meu amigo de infância, junto com o irmão. A gente tem uma trajetória assim, de uns 35 anos juntos. E quando Vivian casou com ele, eu a conheci. E também, há pouco tempo atrás, nós fizemos um trabalho justamente depois da maternidade, na área de mentoria de carreira e mentoria de liderança, com essa ideia dela de empreender. E o mais interessante é que, na época, Personal Organizer não apareceu. Isso tem uns 2 anos, Vivian. No máximo 2 anos, talvez um pouco menos. E aí a gente pensou em várias outras opções, mas eu já sentia nela que ela gostaria de empreender, mas tinha algumas características que precisavam ter esse empreender. E de fato, depois do projeto, pouco tempo depois, aparece Vivian como personal organizer. Conta pra gente como é que foi essa organização para mudar de profissão. Vamos começar por aí? Vamos começar. Então, como eu falei, eu sempre adorei organização. E quando eu deixei o mercado de trabalho que eu atuava anteriormente, eu sabia que para cuidar da minha filha, né, eu tinha um plano de ficar 2 anos por conta dela. E esse prazo foi vencendo e eu sempre pensando o que eu gostaria de fazer. Eu sabia o que eu não queria. Eu sabia que eu não queria ter estoque, não queria ter aluguel para pagar, funcionários, né? E sempre amei organização, mas ainda não tinha ligado o nome à pessoa, né? Não ligado a organização a algo profissional. E um dia eu estava no salão e escutei uma cliente contando para a manicure que tinha contratado uma personal organizer. E aí simplesmente fez assim. Eu falei, é isso que eu vou fazer. Foi simples assim. E aí comecei a estudar, ir atrás de cursos, me informar sobre o mercado, e aqui estou eu depois de quase 1 ano e meio. Que maravilha, Vivi. E como foi essa trajetória de se tornar uma personal organizer? Como é que é esse mercado, especialmente agora na pandemia? Fala um pouquinho pra gente, Vivian. Então, é um mercado ainda pouco explorado, principalmente aqui no Brasil. É uma profissão relativamente nova, tem cerca de 10 anos aqui no Brasil. Nos Estados Unidos ela é mais antiga. E ela vem muito de encontro à mudança do papel da mulher na sociedade, né? A mulher fica menos em casa, né? O aumento do consumo, né? O capitalismo, as pessoas mais consumistas, acumulando mais coisas, né? E então acabou que surgiu essa profissão. Mas ela tem um leque enorme de especializações, até, por exemplo, organização pós-luto. Você organizar aqueles objetos das pessoas que perderam, né, um ente querido, não conseguem estar em contato com aqueles objetos. Organização para idosos, cuidados com idosos, organização baby, digital. É um mercado enorme. Eu gosto da residência, eu gosto do lar, eu gosto de estar em contato com as pessoas. Essa é a minha preferência. Olha, eu não conhecia todas essas formas de organização. São várias. Mas eu confesso que eu entendi um pouco mais dessa área quando eu comecei a te seguir, ver todos os conteúdos que você posta cotidianamente. E depois disso, Vivian, eu comecei a fazer muita relação com as estruturas de personalidade das pessoas e ver como a organização se encaixa nisso. Hoje a gente vai falar aqui, inclusive, de alguns assessments que eu separei para que a gente possa entender dentro dessa tipologia de assessment da psicologia
o quanto as pessoas tendem a mais organização ou menos organização. Mas eu percebo, e a gente já discutiu isso em outras lives aqui durante a pandemia, que o isolamento social, a necessidade de ficar em casa, trouxe alguns movimentos. Sim. Um primeiro movimento que eu percebi é que as pessoas começaram a se dedicar mais às suas casas, a manter mais as suas casas organizadas, a querer um ambiente mais acolhedor, porque elas iam passar mais tempo dentro desse ambiente. E o que houve foi que, principalmente na primeira quinzena, onde houve o isolamento social, as pessoas tiraram para organizar principalmente guarda-roupas. E aí, nessa pegada do consumismo que você falou, elas começaram a doar, a ver que tem várias coisas nas nossas roupas, bijus, sapatos e etc., que de repente a gente não usa. E aí tem uma outra vertente que fala que isso acumula uma energia que não flui, que não roda, porque você não está usando, às vezes, uma roupa há um ano ou mais. E que quando você organiza, além de você ganhar espaço, ter um ambiente mais clean, um conforto visual, você também se organiza melhor com aquilo que não te pertence mais, sem falar no caráter do quanto a gente pode ajudar o próximo, do quanto a gente pode contribuir para as pessoas quando a gente se desapega de algumas coisas. Como é que você faz isso? Como é que é esse dia a dia e trabalhar essa questão desse desapego quando você entra nas casas, nos lares e vai organizar? Então, vamos lá. Falando da questão primeiro da pandemia. Foi exatamente isso que aconteceu. Logo na primeira semana eu comecei a receber muitas mensagens, directs, pedindo lives, pedindo dicas, porque realmente as pessoas, por estarem mais em casa, começaram a observar e ficaram mais incomodadas com a bagunça, com a falta de organização. Passou a incomodar mais, né? Eu acho que as pessoas passaram a ficar mais cara a cara com aquela realidade, né? Então isso Sim. passou a incomodar. E eu fiquei exatamente 60 dias em casa sem trabalhar. E eu pensei assim, no começo, nossa, gente, quem que agora, né? Que a gente sabe que vem toda uma crise econômica, né? Com essa questão da pandemia, enfim. Pensei, quem que vai contratar agora um serviço de organização? Porque ali na lista de prioridades, com certeza ele não está ali, não é um dos primeiros. Exatamente quando eu voltei a trabalhar, que eu anunciei, né, que eu estava voltando devagar, eu não parei mais. Eu tô, assim, impressionada com isso, porque exatamente as pessoas passaram a incomodar. E o que que acontece, Cíndia? O lar não é só é, o lugar físico onde a gente mora. O lar é o lugar que a gente tem que identificar, que a gente tem que ter prazer de voltar. Isso gera bem-estar. Quando o seu ambiente, a sua casa está desorganizada, bagunçada, quando te dá aquele peso, você não tem prazer. Então, isso, e como as pessoas passaram a ficar mais em casa, isso passou a incomodar mais, né? E passaram a decidir que queriam dar um fim naquilo. Então, eu fiz muita consultoria online antes de voltar a trabalhar, muita vez produto organizador, as pessoas passaram a ficar muito envolvidas com isso, né? E isso que você falou do desapego, a gente fala aqui no mundo da organização que não é possível organizar tralhas. O que é a tralha? Tralha é tudo aquilo que não faz sentido. Então, a organização ela precisa ser racionalizada. A gente, quando chega na casa de um cliente para organizar, a gente faz a pessoa pensar. Ela tem que pensar sobre aquele objeto. Por que eu tenho esse objeto? Eu uso. Ou ele, ok, ele me traz uma lembrança boa, positiva. Ok, vamos fazer uma caixinha de lembrança para aqueles objetos. Roupa, as pessoas, mas eu gosto dessa roupa, mas roupa não é para gostar, roupa é para usar, né? Então, você começa a conversar com as pessoas, né? Para que ela comece a racionalizar, a pensar, né? Isso é organização. Organização, eu sempre falo isso muito nos meus posts. Organização não é uma dobra bonita. Isso é o final. A organização é você pensar no que você tem. Se é o seu closet, o seu armário de roupas, vamos pensar, né? E aí, quando você coloca todos os seus pensamentos em ordem, você consegue colocar os objetos em ordem e a vida em ordem. Então, é um processo que uma coisa está ligada na outra, mas as pessoas mais leigas no assunto, elas não fazem todo esse raciocínio. Simplesmente ela olha para aquela está incomodada. Então, eu escuto o que eu mais escuto. Gente, quando eu entrego um projeto, que sensação de paz,
né? Por quê? Porque tirou aquele peso da bagunça. E aquele peso te traz várias consequências na sua vida. Mas, para o final, depois eu quero falar 3 coisas importantes aqui, mais simples e importantes, que vão, tenho certeza que vai ter muito impacto aqui, nessa Ai, que relação maravilha! com o bem-estar emocional. Tenho certeza que todo mundo vai esperar até o final para ouvir essas dicas preciosas. Bom, eu quero também aproveitar para convidar todo mundo que está nos ouvindo a fazer perguntas, que nós vamos, no final, também ter um tempo para tirar algumas dúvidas e trabalhar algumas perguntas. Bem, tem alguém falando aqui, ó, além da renovação de energia, e nós acreditamos muito nisso, Daniela, que nós renovamos a energia. Eu vou contar um exemplo que aconteceu aqui na minha casa, né? Bem, eu sou professora e eu sempre fui do mundo presencial. Então, viajando para cima e para baixo, dando aula no Brasil inteiro, nas empresas, com treinamento. E, de repente, parou tudo e foi tudo para o mundo virtual. E no mundo virtual, eu cheguei no meu escritório e olhei e falei, nossa, gente, eu preciso mudar tudo. Primeiro, eu preciso mudar porque eu preciso agora ter uma qualidade técnica, né? Que eu ainda estou caminhando, inclusive, para iluminação, para um pano de fundo, alguma coisa assim. E segundo, que como eu comecei a trabalhar mais de casa, atender os meus clientes online, dar treinamentos virtuais e lives, eu tinha que ter os meus livros de fácil acesso, todo o material de fácil acesso. Então, isso foi um momento, eu confesso para você, Vivian, foi duro o dia que eu tive que mudar a estrutura física, porque eu estava acostumado a ficar de frente para a janela, até porque eu gosto de olhar, mas de frente para a janela não era uma luz que favorecia quando eu precisava, às vezes, usar uma outra luz. E eu tive que mudar a posição. E só mudar a posição da mesa já foi um desafio emocional. Aqui em casa a gente passou também por um desafio. Eu tenho 2 filhas adolescentes que você conhece. Elas voltaram de uma viagem de muitos meses fora do Brasil e tiveram que trocar de quarto. E quando elas trocaram de quarto, a gente aproveitou muita coisa para doar. E para um adolescente, às vezes, é mais desafiador manter um ambiente organizado. Elas tiveram que aprender a mudar o estilo de escola, porque agora elas ficam dentro do quarto. Então, o quarto, ao mesmo tempo que ele tem que ser acolhedor, ele tem que ser organizado para elas poderem estudar lá no ensino online. Então, muitas coisas mudaram aqui também na rotina para que a gente sentisse bem do jeito que você falou. E aí eu aproveitei para falar dos tipos psicológicos. Então, tem vários assessments. Um dos assessments mais famosos é o DISC. O DISC, ele acredita que as pessoas têm 4 comportamentos que vão se misturando, mas em geral, 1, 2, no máximo 3 caracterizam o indivíduo. Que é o dominante, o influente, o estável e o cauteloso ou conforme. E aí eu fui estudar e o dominante, Vivian, ele seria... Aí você me conta depois qual que você encontra mais desses perfis nas casas e nos seus clientes. O dominante, ele é o organizado mandão. Se brincar, ele não faz, mas ele fala, mas eu já disse que era para deixar desse jeito. Era para deixar desse jeito, é para fazer desse... Hã? Os maridos normalmente têm esse perfil. O organizado mandão é o dominante. Porque a hora que ele olha para aquilo ali, ele fala, mas eu tinha dito, mas era para ser desse jeito. E assim ele vai. Olha, quem é autoestabilidade é o organizado externo. O que é o organizado externo? É o de boas. Se tiver organizado para ele e falar para ele que é para continuar organizado, ele está de boa, ele vai continuar. Porque o estável segue muitas regras. Então, se ele já chega numa empresa que tem procedimentos, numa casa que está tudo organizado, e alguém fala para ele, ó, é para fazer desse jeito, ele vai, opa, beleza. Agora, o conforme, meu Deus do céu, é organizado, sistemático, metódico, aquele que tudo tem que estar no lugar o tempo inteiro. Não pode sair uma vírgula do lugar. Então, esse daí, eu imagino que é o surtado. É o organizado surtado. Para ele tem que estar impecável. Aí eu imagino uma casa que tem, às vezes, cachorro, criança. Como que ele consegue manter essa estrutura? E essa estrutura é uma estrutura extremamente importante para ele se sentir bem naquela casa. Ele não vai se sentir como um lar, como uma casa, um escritório produtivo, etc. Se não tiver, tudo tem que ter um lugar. Esse lugar não pode mudar. E tem que estar tudo sempre no lugar.
Então, realmente é desafiador. Como é que você vê isso nos seus clientes, Vivian? Eu não consigo fazer essa análise assim, né? Profunda, mas basicamente o que eu percebo é que as pessoas criativas são mais desorganizadas. As pessoas Tá. criativas, elas são mais desorganizadas. Eu percebo até pela profissão, né, da cliente, elas têm uma... Porque é um processo mental mesmo, né? Então, as pessoas, eu percebo que as mais criativas são as mais desorganizadas. Mas, você falando aí sobre perfis, eu lembrei de uma coisa que eu acho bem bacana falar aqui, já que a gente está falando de sentimentos, de emoções, do lado psicológico. Para esse perfil, principalmente, esse último que você falou que é o mais metódico. Até eu postei há pouco tempo o depoimento de uma seguidora que assistiu uns stories que eu fiz e ela me mandou uma mensagem tão linda que eu chorei, de tão emocionada que eu fiquei, o quanto aquilo que eu falei fez diferença na vida dela. Provavelmente ela é esse perfil que você tá falando. Eu expliquei sobre a diferença de uma casa arrumada e uma casa organizada. Qual Isso é? Tô louca para saber. parece uma coisa tão boba, né? Mas isso faz uma diferença enorme. Por quê? Uma casa organizada, ela pode estar bagunçada. Por que que eu falei desse assunto? Por que que eu gravei esses stories? Que um dia eu estava aqui em casa e a minha sala estava assim, perto. Aliás, ela se tem assim há muito tempo, porque a criança dentro de casa eu não posso ficar mais, né, Cindy? A gente tem que ter dó da Sim. casa. A casa é da Júlia também, né? E talvez mais É, dela. Meu sofá virou pula-pula, escorregador, enfim, tá lá. Mas aí eu olhei aquilo e falei, gente, eu acho que foi intuitivo. Falei, eu vou gravar um story explicando, porque eu imagino que hoje todas as famílias estão passando por algo parecido, né? As crianças, né? E aí eu falei, vou falar sobre isso. E ajudou tanta gente, eu fiquei tão feliz. Qual que é a diferença? Porque as crianças estão em casa, muito brinquedo espalhado, muito é um momento que a gente não pode tolir, né? Não adianta querer, porque elas estão só aqui. Então, eu acho que é até prejudicial para a saúde delas. Então, assim, uma casa organizada, ela pode estar desarrumada. E uma casa arrumada não significa que é uma casa organizada. Qual Eu a posso diferença? jogar tudo para debaixo do tapete, né? Você me liga, Vivian, tô indo te visitar. Tá uma zona. Eu abro o armário, abro gaveta, jogo, pronto. Você entrou, a minha casa tá arrumada, mas ela tá organizada? Não está. Vivian, posso contar um segredo? As minhas filhas fazem isso. Porque eu falo, gente, eu vou olhar o quarto de vocês, eles têm que estar impecável. E aí elas jogam tudo dentro do guarda-roupa. A hora que eu abro o guarda-roupa. Arrumaram. Então, exatamente isso. Isso é uma casa arrumada. Uma casa organizada, às vezes, ela está ali temporariamente arrumada. Porque o que é a organização? É você criar, é aquilo que eu falei, racionalizar, criar casinhas, famílias, criar uma família, criar uma casinha, um endereço para aquela casinha de objeto. Então, tudo que, quando a minha casa está desarrumada, cada objeto que eu vejo no chão, em cima da mesa, eu sei para onde voltar. Entende a diferença? Quando a casa não é organizada, você abre qualquer armário, qualquer gaveta e coloca lá dentro. Então, por que essa minha seguidora se sentiu confortável? Porque ela está dois filhos, apartamento pequeno, ela se considera uma pessoa organizada e ela estava sofrendo, se achando incapaz de conseguir manter a casa dela arrumada. E quando eu expliquei esses conceitos para ela, se sentiu confortada. Ela falou, não, então tá tudo certo, a minha casa só está desarrumada, mas a minha casa continua sendo organizada, entendeu? E isso é muito importante. Quando as pessoas entram em contato comigo e falam, ah, você está me ouvindo? Falhou? Falhou um pouquinho, mas só repetir o último, a gente já continua. Tá me ouvindo Pronto. agora? Estamos. Tá. Então ela se sentiu confortada com essa explicação que eu dei, porque ela percebeu que ela era uma pessoa organizada, que ela não tinha mudado naquela situação. Então é muito importante entender esse conceito, até quando as pessoas me procuram para me contratar, quanto que você cobra para arrumar? Eu falo, não, eu não arrumo, eu organizo, eu brinco, né? Porque a gente
a gente organiza, que são coisas totalmente diferentes. Então, entender esse conceito é importante. Organizar é criar, é racionalizado. O arrumar é intuitivo, né? O organizar tem método, né? Por isso que eu falei, a gente falou lá no começo, que quando a gente precisa ajudar a pessoa a desapegar, a destralhar-se, porque não é possível organizar tralha, né? Não é possível organizar tralha. Então, o destralhar-se é muito importante. Então, quando a gente começa a fazer a pessoa raciocinar sobre aquele determinado objeto, ela começa a pensar que realmente ela não precisa dele. Mas tem que ser uma coisa pensada, sabe? Então, o racionalizar é muito importante, o pensar é muito importante. Então, quando você falou aí desses perfis, eu lembrei dessa minha seguidora, que com certeza é esse perfil que você falou de metódica, e estava sofrendo. Ela me mandou uma mensagem tão incrível que eu falei, gente, como a gente tem que ter cuidado com o que fala, né? Porque Sim. você fica nos sentimentos das pessoas, naquele sofrimento que ela está passando, e você não faz ideia. Mas eu fiquei muito feliz, né, com a oportunidade de ter ajudado. Espero agora, nesse momento, ter ajudado alguém também. Olha, Vivian, eu fico vendo o seu trabalho e às vezes como psicóloga eu vejo que você também faz um trabalho terapêutico. Porque o organizar, agora vamos usar sempre as palavras corretas, né? O organizar, ele é uma higiene mental, ele é um terapêutico. Até porque, muitas vezes, quando eu me desapego de alguma coisa, eu não estou me desapegando só de um objeto. Às vezes, eu estou me desapegando de um momento da minha vida ou de uma lembrança que talvez não me faça bem, mas eu não conseguia trabalhar. Isso que você falou das caixinhas, a gente vê muito no mundo organizacional. Tem empresas que a gente entra, ou profissionais, porque essa é uma característica de personalidade, e aí é interessante que quando a gente fala em ser organizado, nós temos três condições para isso. E cada um que está ouvindo aqui pode se autoavaliar. Uma é, parece que eu já nasci organizado. É esse que eu falei que é o sistemático. Faz parte da essência dele. Nunca na vida ele foi desorganizado e sempre na vida dele, quando ele convivia com alguém desorganizado, era um caos. Era um sentimento, assim, muito de ansiedade, porque parece que ele nunca estava satisfeito. Eu tenho um segundo movimento, que é as pessoas que se tornaram, aprenderam, foram educadas a se organizar. Isso a gente pode fazer constantemente. A gente pode educar uma pessoa que às vezes não era, desde que ela queira, para ela se tornar organizada. E o terceiro é o que é obrigado a se organizar. Porque muita gente, principalmente num ambiente profissional, entra numa empresa e a empresa tem processo, a empresa tem a pasta certa, o documento que ele tem que guardar, a forma que ele tem que salvar, tem tudo isso. Para quê? Para ficar organizado e ficar fácil de procurar. Quando qualquer outra pessoa de qualquer outro departamento precisar daquele documento, ela sabe exatamente onde ele está, qual foi a versão e etc. Isso é muito importante no mundo organizacional. Mas tem gente que é meio obrigado, não é intrínseco. E aí é claro que nós costumamos dizer que os comportamentos que são intrínsecos, eles têm maior durabilidade. As pessoas vão manter, porque aí nós vamos falar de uma outra coisa que eu vou lhe perguntar agora, que é o primeiro passo é ir lá e organizar. Mas depois é preciso manter. E o manter, esta disciplina, às vezes é muito desafiadora para os criativos, como você mesmo colocou. Eu vejo isso muito também nas empresas, além da área de criação, marketing, vendas. Às vezes é extremamente difícil para um cara que é muito comercial, que gosta de relacionamento, de estar na rua, manter os relatórios em ordem. Separar todos os tickets que ele tem que juntar para fazer um relatório de viagem, de despesas. Então, são perfis que têm a ver, às vezes, até com profissões e que acabam mostrando isso um pouquinho para a gente. Então, conta um pouquinho o que você percebe da disciplina necessária para manter essa organização que acaba se tornando um hábito quando a pessoa faz. Porque eu fiquei pensando outro dia vendo um post seu. Eu falei, nossa, a casa fica arrumada, organizada, linda, bonita. Eu vou falar a verdade, aquela dobra de pano de prato que você mostrou outro dia, eu abri minha gaveta, que ela é organizada, mas ela não tem assim um senso estético para mostrar as barrinhas. E eu falei, meu Deus, até que eles são bonitinhos, eu podia mostrar mais as barrinhas deles. Então, como é que é isso para manter depois essa organização? Então, eu costumo falar o seguinte, até para a pessoa se libertar. A nossa casa precisa ter vida.
né? A nossa casa tem vida. Ela tem movimento, ela tem cachorro, ela tem criança, ela tem visita. Isso é vida, isso faz parte e é necessário, né? Meu marido, meu diretor, tá aqui falando para eu abaixar a câmera um pouquinho, gente. Mandou um Ah, WhatsApp aqui. Amor, abaixa a câmera um pouquinho. fala que eu tô mandando um beijo pra ele. Beijo! Fala. Ele tá me dirigindo aqui. Ai, ai. Então, então a nossa casa precisa ter vida. Então, quando eu entro na casa de um cliente, ou vou fazer uma consultoria, ou vou realizar a organização, eu não posso simplesmente ir lá no armário e, olá, bom dia, como vai? Não, eu tenho que inserir todo o processo de organização. Eu tenho que colocar as pessoas da casa, a família, inserir todas essas pessoas nesse processo. Então, às vezes já tem casas que eu já fiquei 15 dias, 18 dias, casa de 6 pessoas, que eu organizei a casa inteira. Então, eu brinco que eu moro lá um tempo, né? Depende do tamanho da organização. Então, a gente pega uma intimidade, a rotina da família e tudo. Então, é muito importante o profissional de organização inserir toda a família, inclusive a funcionária da casa, lentamente, como você falou, com uma certa psicologia, né? Para que as pessoas comecem a assimilar o que é organização. A família, o marido, não achar que está gastando à toa, a funcionária para não achar que eu estou chegando lá e estou levando mais trabalho. Eu gravei um story hoje falando sobre isso. Então, aos poucos, as pessoas, tanto o funcionário quanto a família, vai entendendo e assimilando os benefícios da organização. Então, quando eu termino e que eu vou aplicar o treinamento, tanto para a dona da casa quanto para a funcionária, explicar como ficou, como vai ser, onde estão as coisas, como que dobra, eles já assimilaram todo o processo. Então, eu tenho que falar para ela. Isso a gente está falando no caso de uma pessoa que vai contratar um profissional, mas isso serve também em manhã para se organizar, tá, gente? Isso independente de quem tá. Falando, tá parecendo assim, que é só no caso de contratar. Não, se você decidiu me seguir minhas dicas, comprar um livro de organização e, enfim, mudar, né, sua realidade hoje, isso serve para você também, o que eu vou falar. Então, tá, para quem tá pagando, pensa no investimento que tá fazendo. É um investimento. Então, né, como é que eu tenho que fazer então para manter esse meu investimento? Você que vai organizar a sua casa, é um tempo que você está se dedicando àquilo ali, que você às vezes vai deixar de ficar com a sua família para cuidar. Então, faça o trabalho só uma vez, né? E uma coisa aqui que eu lembrei que agora que as pessoas falam que às vezes não conseguem manter a organização porque elas não racionalizam. Então, ela tem que pensar: eu vou organizar meu armário, o que que eu uso mais? O que que eu uso menos? Né? Ela tem que fazer, o que que tem que estar mais no nosso? Tudo tem que ser pensado. Eu não vou colocar calça aqui, calça aqui, calça aqui. Eu vou criar um lugar para as calças. Então, isso é uma dica também para se manter mais a organização. Então, quando para a pessoa manter, falando exatamente de um cliente, para essa pessoa manter a organização, primeiro ela tem que decidir que ela vai ter mudanças de hábitos. Ela tem que mudar o hábito. Não tem milagre, gente. Não tem milagre. Eu vou lá, eu posto muito nos stories a fadinha lá da Bib de Bob de Boo, lá, como é que fala? Mas eu não sou, tá? É muito trabalho. É da A fada madrinha. Cinderela. Eu esqueci o nome da fadinha. Mas não é muito trabalho. Então, eu vou deixar tudo identificado, categorizado, tudo que ela for abrir e guardar vai ter um nome. Então, assim, é só simplesmente eu colocar no lugar certo. É só isso. Mas as pessoas têm dificuldade de fazer isso, viu? Tem dificuldade. Tem. Então, assim, chegou um objeto novo que não tem lá uma família para ele, então pensa, onde que eu vou mais usar? Isso parece mais com o quê? Então, a pessoa tem que seguir com esse tipo de raciocínio para que se mantenha. E manter a organização não significa manter, eu falo muito isso para as clientes e para as funcionárias, não significa manter uma dobra linda, perfeita, maravilhosa. Não. Manter a organização significa voltar os objetos para as casinhas, para os endereços certos. Isso significa manter a organização. A dobra perfeitinha, isso é uma consequência. Então, você que decidiu que vai se organizar aí na sua casa, pense nisso, raciocine a sua organização, não vai fazendo nada aleatoriamente, porque isso não vai se manter. Então, a dica para se manter a organização
é raciocinar. Porque aí você vai lembrar daquilo. Se você começar a jogar as coisas aleatoriamente, aí você não vai manter e logo, logo tá lá você tentando organizar novamente. Você sabe, Vivian, que enquanto você estava falando, eu fui olhar aqui o que, que as pessoas que estão nos acompanhando estão comentando. Então, já teve marido mandão sistemático aqui no. Já teve uma pessoa que falou: olha, eu gosto de estar organizada, mas pagar o preço, eu tenho preguiça. Então, às vezes é isso, é organizar uma vez e manter na caixinha, na casinha, que ajuda bastante. Eu quero avisar que essa live vai ficar gravada, a gente vai postar. Não só aqui, mas nas nossas redes também. Então, fiquem tranquilos que vocês podem indicar para outras pessoas verem depois. Tem gente aqui que se realizou, porque falou assim, não, eu não sou bagunçada, eu sou criativa. Então, mudei de nome, entendeu? O nome agora, o nome técnico do negócio agora é ser criativo. E tem algumas perguntas aqui também muito interessantes que eu estou capitaneando para a gente falar no final. Mas eu gostei de te ouvir, Vivian, porque um outro assessment que a gente usa na psicologia muito, e esse quando eu morei fora do Brasil, eu vi que na Europa eles usam muito, é o MBTI. MBTI é um inventário de preferências. Então, é Myers-Briggs Type Indicator. É um indicador de tipos de personalidade que foi desenvolvido depois da Segunda Guerra Mundial. E ele analisa as pessoas em 4, vamos dizer assim, características para 2 lados. E aí eu vou dar uma dica para você achar alguém ou se colocar nessa tipologia, tá bom? Então vamos lá. Primeiro existem os introvertidos e os extrovertidos. Bem, eu sou uma introvertida, apesar que ninguém acredita, mas eu tenho o teste feito 2 vezes para provar. E eu vejo isso demais na minha organização. É muito mais fácil para um introvertido ser organizado, porque o introvertido, ele é analítico. Frente a uma situação ou um problema, ele não é aquele que compartilha com todo mundo e fala, gente, me ajuda, o que vocês fariam nessa situação? Não. O introvertido, frente a um problema, ele olha para ele vem para dentro, vamos dizer assim, e pensa, o que eu tenho de recursos para lidar com isso? Quando isso já aconteceu de novo, o que eu vou fazer? E enquanto ele não racionaliza e sistematiza isso, ele não vai tomar uma decisão. Inclusive, as decisões deles são muito mais desafiadoras, porque ele precisa ter isso trabalhado internamente. Então, eu acredito que os introvertidos tendem a lidar melhor com a organização do que os extrovertidos, nesse sentido. Uma outra tipologia também... Aí, ó, a Daniela já falou aqui que ela é uma introvertida e organizada. Tá contando aqui agora pra gente. Você conhece ela? Ela é mesmo, Vivian? Então, ótimo. O segundo é uma preferência entre sensação e intuição. Nesse quesito, eu fui estudar o MBTI e eu não consegui muito separar o que organiza e o que desorganiza. Mas o que eu percebo é que a pessoa sensação, ela tem que estar relacionada a algo que ela gostou. Ela olha para aquilo ali, para aquela organização e fala: nossa, aquela organização eu gostei. Faz sentido. Então eu vou manter organizado porque faz sentido para mim. Agora, o intuição, ele tem que olhar e falar assim: uau! Não, mas você não quer mudar mais isso? Não, deixa do jeito que tá, não mexe mais nada. Porque ele teve um feeling de que é aquilo, acabou. Ele vai viver feliz olhando para aquilo ou vendo daquela forma. Uma outra forma da tipologia é o pensamento versus o sentimento. E aí entra o criativo. Porque o sentimento, ele fala, ai, não mexe nisso aqui não. Não, mas talvez não esteja organizado. Não, mas isso daqui você não mexe. Depois você conta pra mim se já teve algum cliente que falou, ó, nesse cômodo, ou nessa parte do guarda-roupa, ou nessa parte da casa, você não põe a mão. É um santuário, né? É um lugar assim, que não existe. Por quê? Porque o pensamento não faria isso. O pensamento, que é a contrapartida do sentimento, e aí são preferências, como a gente já falou, as pessoas podem mudar por N razões, ele é lógico e analítico. Se organizou, ele achou que aquilo ali funcionou, ele está se virando melhor, achando as coisas de uma maneira mais rápida. Ele não tá aquela porta do guarda-roupa que nunca mais travou porque estava presa, alguma coisa assim. Ele fala, uau, adorei isso daí, pagaria 3 vezes mais. Porque, para ele, o pensamento, a lógica, a organização, eles são racionais persistentes, eles vão manter aquilo ali.
Gente, eu não consigo. A Daniela, olha aqui, ela tá adorando. Ela falou, lavou a alma. Tá? O André tá falando assim, olha, eu tive uma paciente que quando ela se organizou internamente, ela conseguiu organizar o gabinete embaixo da pia, que era o santuário dela. Eu vou contar para vocês que o meu é a minha bolsa. Se a minha bolsa não tiver organizada, e aí eu compro aqueles organizadores para pôr tudo do lugar e tal, parece que a minha mente não está organizada. Mas vamos lá. E o último da tipologia, que foi baseada em Jung, que é o MBTI, é o julgamento versus a percepção. E aí eu tenho certeza que quem é J, quem é julgamento, é o mais disciplinado para organização. Só para você ter uma ideia, esse do julgamento, eles são metódicos, programados, gostam de definição. É aquele cara, Vivian, que quando ele vai fazer uma viagem, ele já comprou os tickets do balé do 10º dia, quando ele vai estar em tal lugar. Porque ele já sai com o schedule inteirinho da viagem. Em contrapartida, o percepção é aquele que fala assim, olha, comprei a passagem e eu acho que eu tenho um hotel lá que eu já dei uma olhada. E o resto? Não, quando chegar lá na viagem, eu vejo o clima, eu sinto, eu vejo o que tá legal, não quero compromisso, eu tô de férias. Para que eu vou fazer um schedule para viagem? Conta aí para mim, Vivian, como você percebe esses santuários que não se podem mexer nas casas onde você vai e esses estilos aí que eu vi você levantando a mão e falando, ah, sou Esse sou eu, né? Eu fiz o meu teste com você, mas eu não tô lembrando. Eu acho que eu não lembro mais exatamente. Nossa, eu vou pegar seu teste. Vai falando aí que eu vou procurar ele aqui no computador. Fechou. Peraí. Então, Ah, eu lembro de alguns casos. Assim, eu tenho uma cliente que o marido tem um escritório e lá, ela tá tentando convencê-lo de organizar. Normalmente, isso de não mexer em tal lugar vem dos maridos. Eu acho que eles não se sentem, porque assim, na verdade, a minha profissão é uma profissão que você tem a intimidade das pessoas, né? Sim, a gente sim, com certeza. tem que ter muita discrição, muito cuidado, né? Então, normalmente os maridos, eu tô tentando lembrar se alguma cliente que falou, mulher, que falou para mim, não, aqui não, eu não tô conseguindo lembrar. Agora os maridos já tem alguns casos, não quero que mexa, não me sinto bem, né? Então, mas tem um especificamente que tá lá, assim, ela é louca para organizar o escritório e não pode nem pensar em entrar, de jeito nenhum. Olha, e esses perfis, Vivian, o que você percebe que existe que facilita mais o seu trabalho de organizar e manter, e aquele que te dá um trabalhinho extra? Não, criativa. Eu vejo que quando a pessoa é muito brincalhona, muito criativa, muito. Principalmente às vezes quando ela fica muito comigo na organização, às vezes eu nem consigo fluir muito, porque. E ela fica lá e quer conversar, e aí o meu trabalho não rende. Então, essa pessoa mais criativa, mais extrovertida, essa eu acho que tem mais dificuldade de manter, com certeza. A mais metódica, a mais racional, né? Mais pensamento, ela é mais focada. Eu vejo dessa forma e aí ela consegue manter mais. Agora, Vivian, pode falar, você achou meu teste? assim! Ó, gente, eu quero saber do meu teste, mas eu não posso esquecer de dar as 3 dicas. A gente tem que olhar o tempo. Não, pode deixar, vai ser rápido. Tá. ESTJ. ESTJ. Extrovertida, isso eu não tive dúvida nenhuma. Eu brinco com você, que eu falo assim, gente, eu queria ter a facilidade de fazer os stories e ir contando as coisas do jeito que ela fala. Porque para eu que sou introvertida, isso é um grande desafio. Mas em contrapartida, o S, o T e o J é a sua cara, porque é a minha. Eu sou ISTJ. A diferença é só introversão e extroversão. Ou seja, extrovertida, sensação. Olha, arrumei daquele jeito ali, gostei. Então, vamos ficar. O T, pensamento, thinking. Então, lógico, analítico, etiqueta, vai, racional. E você sabe que eu percebo isso, Vivian, nos seus stories? Eles são assim, organizadinhos. Não é só um bate-papo, não é só contar. E por último, J. Porque a hora que eu falei da viagem, eu tenho certeza que você programa e faz o schedule. E assim, nem vou falar pobre do meu amigo se não seguir aquilo ali. Mas enfim, ok, já falei, faz de conta, né? Vamos lá. É isso mesmo, Vivian? Faz sentido? Eu vou mandar de novo o teste para você por e-mail, tá bom? Tá. Quem quiser fazer o teste depois também pode me procurar que a gente combina para poder organizar. É isso? Você faz sentido? É isso mesmo. É exatamente isso. Eu me identifico totalmente. É isso aí. Eu não consigo. Meus stories eu vou fazer, tem que estar tudo explicadinho,
Eu sofro, gente. Não é fácil. Assim, Agora eu quero voltar rapidinho no comentário que o André fez sobre a paciente dele, que eu queria fazer um link. Ele falou que depois que ela curou, organizou o interno, ela conseguiu organizar a bancada da filha, né? Mas a gente vê que o contrário, ele é mais forte. O que eu quero falar? Quando a pessoa está com algum problema emocional, deprimida, enfim, algum problema assim, normalmente se desorganiza porque ela não tem motivação para fazer nada na vida, né? Normalmente então as coisas vão baixando. Mas o contrário, quando o ambiente está desorganizado, ele afeta a organização mental, o bem-estar, né? O descanso mental então, normalmente quando você organiza o externo, você organiza o interno mais facilmente. Tirando a patologia, né? Tirando a Sim. questão das, mas assim, uma pessoa que não tá deprimida, enfim. Normalmente, quando ela organiza, você organiza o externo primeiro, as coisas começam a ter mais facilidade dentro da sua cabeça. Então, eu vejo muito nas minhas clientes assim, quando eu pego organização. Nossa, porque agora eu vou fazer isso, agora não sei o quê, agora eu percebo assim que o fato de ela ter organizado, tirado aquele peso das costas, ela consegue, o fluxo segue. Quando, entendeu? Do raciocínio, dos planos, quando tá tudo bagunçado, aquela desordem material, física, ela vai para a mente. E ali trava tudo, trava todas as possibilidades, todos os planejamentos, porque está sempre. E quanto mais bagunçado tá, mais fica. Você sabe que você falando isso, você me lembrou de quando a gente trabalhou juntas o seu perfil, que quando você estabilizou, eu quero trabalhar, tem que ter essas características, não é full time. Eu não quero um lugar onde eu tenha que pagar uma estrutura, uma pessoa. Assim, quando você for estruturando ou organizando essas caixinhas, como você mesmo diz, mesmo que não tenha sido o que você havia pensado antes, você ligou seu radar para qualquer coisa que pudesse te levar a isso. E eu cito, às vezes, o seu caso para outros clientes falando. E ela acabou fazendo uma coisa que a gente não tinha cogitado, mas que ela estava preparada porque ela já tinha feito essa organização externa de aprender a ter um olhar clínico para o que ela visse na rua que poderia trabalhar dentro do objetivo dela. Excelente. Vivian, tem um monte de perguntas aqui. E você quer dar as dicas. O que você quer fazer primeiro? A gente trabalha as perguntas ou as dicas? Deixa eu dar as dicas primeiro, porque as perguntas a gente pode também responder mesmo depois que a live acabar, né? Pode, com certeza. Eu quero falar para vocês o seguinte, eu anotei aqui, eu fiquei pensando em 3 coisas básicas, assim, simples, fáceis de entender, para que eu possa motivar vocês que estão participando da live a se organizarem, independente de contratar um profissional ou não. Primeira coisa, assim, não faz parte da dica, mas você aí que quer se organizar, comece por onde te incomoda mais. Eu sempre falo isso. Pessoal, por onde que eu começo? Comece por onde te incomoda mais. Não acho que você vai colocar o seu armário abaixo em um dia só e vai organizar. Pelo amor de Deus, não façam isso, vocês vão desistir. Então, comece por uma gaveta, passe para outra. Se você tirar tudo do seu armário, colocar em cima da cama, ou você vai me ligar, porque você vai entrar em desespero. Você vai me ligar, tá? Comecem devagar, o tempo possível por dia, uma gaveta, não vocês vão desistir. Mas o que eu quero? Eu quero dar razões para que você simplifique a sua vida, para que você acumule menos. Quando a gente fala de desordem, as pessoas logo associam a acumuladores, e não tem nada a ver. A bagunça, a necessidade de descarte, de doação, de destralhar, não é longe de ser só do acumulador. O acumulador é uma outra parte, já é uma patologia, já é uma outra coisa. O problema está em a relação espaço e quantidade de objetos. Quando essa relação não se encaixa, quando você tem pouco espaço para uma quantidade muito grande de objetos, gera desordem. Então, descartar, avaliar a necessidade de ter tudo aqui e racionalizar a sua organização é o ponto de partida. Então, eu quero dar dicas aqui para que vocês se motivem a simplificar mais a vida, né? Então, a primeira delas é o que essa desordem causa? Ela vai trazer para sua vida um baixo bem-estar, que a gente já falou muito aqui ao longo.
né, da nossa conversa. Esse sentimento que às vezes você não sabe que está doendo, que está incomodando, você chega na sua casa e não está se sentindo bem, tá chateado, você abre seu armário de roupa, aquele peso, você não encontra as coisas que você quer usar, você gosta de cozinhar, a sua cozinha, você não encontra aquele utensílio, isso tudo te gera um cansaço e prejudica o seu bem-estar. Então, livre-se disso. Já comece de alguma forma, tá? Nem que seja me seguindo e seguindo as minhas dicas, né? Comece de alguma forma, mas comece. Segundo ponto é, vocês sabiam que o ambiente desorganizado, a bagunça, o acúmulo de objetos, a casa onde não existe muita regra, muita organização, faz com que você se alimente mal e isso prejudica a saúde. Quando o ambiente está bagunçado, a tendência, isso não sou eu que estou falando, não, tá? Os estudos mostram isso, estudos na área comportamental mostram isso. Então, você tende a se alimentar mal, a comer mal. Então, se você está num ambiente desorganizado, a tendência de você pegar um fast food, uma bolacha recheada, ou comer uma salada, a tendência de você pegar o fast food é muito maior do que o saudável. Então, é outro Nossa, o pessoal da mesa posta que gosta, então, agora foi ao delírio. Foi ao delírio que falou assim, ó, da mesa posta eu já vou me alimentar mais saudável. tá vendo? Exatamente, né? E a última coisa que eu acho muito bacana é quando o ambiente está desorganizado, ele prejudica o processamento visual. Inconscientemente, a gente não sabe disso. Então, se o seu lar, se a sua casa está desorganizada, isso pode estar prejudicando a sua relação com seus filhos, a sua relação com seu marido, com a sua esposa. Porque diminui a nossa capacidade de perceber o outro. Aquela desordem no ambiente, ela toma, digamos que ela deixa tudo meio embaçado. Então, Meio turvo. por isso que quando as pessoas falam, essa bagunça, eu escuto muito isso, essa bagunça tá gerando até problema entre mim e meu marido, entre eu e meu marido. Porque tem a ver, aquela bagunça, ela atrapalha a sua capacidade de enxergar o outro, de perceber o outro, se o outro tá alegre, tá chateado, entendeu? Então, eu acho que são três motivos, tem vários outros, mas acho que são três motivos muito reais e muito simples de entender, que eu queria deixar para você aqui. Independente de você pensar em contratar um profissional ou não, né? Tem a possibilidade de eu ir até na sua casa, tem um workshop, tem consultoria online, tem consultoria presencial, mas comece a entender melhor o que a organização pode trazer de benefício para sua vida e para sua família. Tá, Com Vivian? certeza. Nós vamos fazer uma parceria, que ele vem, faz o teste. Eu já te mando ele com o teste para você já saber quem que você está pegando, Vivian. Isso vai agilizar o trabalho há um tempão. André, Realmente. não, André. Vivian quase psicóloga. Eu tô vendo aqui o André, eu tô vendo. Ele já falou que o Rodrigo não sofre, porque ele é parecido. Mas eu tenho umas perguntas aqui para te fazer. Olha, tem uma pessoa que falou como ajudar a manter a gaveta de adolescentes organizados. Como isso muito me interessa, eu vou começar por ela. Então me diz aí, Vivian, o que você faz nas casas que tem adolescentes para ajudar a manter o guarda-roupa, a gaveta e o quarto organizado? Então, a organização de um quarto de adulto não é muito diferente do quarto de uma criança ou de um adolescente, né? Eu acho que tem mais a ver com inserir esse adolescente no processo de organização, né? É ajudá-lo a criar novos hábitos, é mostrar os benefícios. De repente, é uma mãe ter uma conversa e falar: olha, meu filho, me ajuda agora aqui, ó, tá organizado, tá vendo? Tá escrito aqui, aqui é onde guarda suas bermudas, aqui é onde guarda suas cuecas. Se você ajudar a mamãe, eu vou ter mais tempo pra gente juntos, sabe? Eu acho que tem que. Porque não tem muito o que fazer assim, a diferença técnica da organização. Aí vai mais no aspecto de trazer esse adolescente para esse mundo e mostrar o benefício, né? Você vai encontrar suas coisas mais fáceis. Quando você for sair com seus amigos, você vai encontrar aqui sua camiseta. Só que eu preciso da sua ajuda, né? Eu acho que não levar muito pro lado Da bronca. isso da bronca, mas trazê-lo para que ele compreenda os benefícios de manter organizado. Tá. Entende? Acho que ele tem que tentar fazer com que ele entenda, mostrar os benefícios, né? Que às vezes eles, com certeza, eles não enxergam, porque o adolescente vive, né? Então, eu acho Exa que o caminho é esse.
A gente diz na psicologia, por exemplo, que a gente só consegue trocar um comportamento, ou seja, ter um comportamento mais organizado, se eu percebo que existe um ganho maior nesta troca do que o que eu tinha no outro. Porque o que faz eu manter um comportamento é justamente ter um ganho. As pessoas mantêm comportamentos que têm ganhos. Então, se eu percebo que essa mudança e essa ordem vai me trazer um ganho maior do que eu tenho hoje, opa, eu vou nela. Uma outra pergunta que a gente tem aqui, Vivian, é como conseguir organizar uma gaveta que tem coisas demais? Eu acho até que você já respondeu um pouquinho, mas se você quiser ir direto ao ponto nessa... Então, vamos lá. Eu acabei de falar da relação espaço versus quantidade de objetos, né, gente? A física já nos fala isso, né? Não tem jeito de um corpo ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, se essa gaveta tem coisa demais, a primeira coisa que você tem que fazer é analisar a possibilidade de descarte. Você precisa de tudo que está dentro dessa gaveta? Vivian, não tem jeito. Eu preciso de tudo que está aqui. Então, a gente tem que analisar a possibilidade de um produto organizador, de umas divisórias, de uma cesta e ver, né? Porque assim, a base da organização é que você possa abrir um armário, abrir uma gaveta e enxergar tudo que tem lá dentro. Não tem que ficar nada escondido, né? Não, e conseguir abrir também, né? Porque dependendo das coisas, a pessoa nem consegue abrir. Mas a primeira coisa que não dá para organizar sem descartar. Gente, todo mundo tem. Não tem, tem. Pode mostrar que tem. Olha para aquele objeto, o que que isso traz? Por que que eu estou guardando? Eu lembrei desse roupa ou qualquer outra coisa, eu lembrei dele nos últimos 365 dias, no último ano. Eu pensei em usar essa roupa, eu lembrei que ela existe. Eu lembrei desse papel, dessa. Enfim, converse com esse objeto, veja o que ele traz para você. E descarte, tem que descartar. Perfeito. Nesse sentido, Vivian, tem uma pergunta aqui que é: então, o minimalismo, ou seja, fazer mais com menos, viver com menos, uma vida mais simples, ajuda na organização? E juntando a essa pergunta, tem uma outra aqui também que fala: como é que eu consigo não amassar roupas dentro de uma gaveta quando não tem muito espaço? Eu acho que a quantidade de roupas que a gente vai poder ter depende do nosso espaço. Então, é por aí? É por aí, com certeza. Bom, o minimalismo é digamos assim, um estilo, né? Que visa o básico, né? A pessoa não consumir muito. Então, com certeza, o fato de você consumir menos, ter mais o básico, com certeza vai facilitar na organização, sem dúvida alguma. O duro é a pessoa chegar nesse ponto. Nem eu, gente, eu não sou consumista, nem eu cheguei no minimalismo ainda. Mas eu acho super bacana. Acho super bacana. Mas também não precisa. Não que eu considere minimalismo radical de forma nenhuma. Mas não precisa de ser radical, sabe? Nem para um lado, nem para o outro. Sobre as dobras, sobre amassar as roupas. Então, as pessoas falam assim: mas dobrar assim não amassa? Eu falo: dobra não amassa, dobra marca. Então, eu conheço gente que não dobra camiseta de algodão porque não aguenta aquele vinco. Não é um amassado, é uma marca, né? Agora, o que faz uma roupa amassar na gaveta? É ter muitas coisas além do que aquela gaveta comporta, né? Então, assim, quando eu preciso otimizar espaços, as pessoas falam: mas eu tenho que organizar, eu tenho que comprar produto organizador? Dependendo da organização, precisa. Porque eu preciso otimizar aquele espaço, criar mais formas de guardar mais objetos ali dentro. Quando a pessoa tem uma quantidade de objetos proporcional àquele armário, ela pode, a gente não precisa muitas vezes de nada. Não, vamos só fazer dobras, mas a maioria gosta de ter alguma coisa. Mas, enfim, o que faz amassar a roupa é ter muita coisa num espaço pequeno. Aí amassa. Perfeito. Bom, Vivian, então, agora a gente está chegando no final. Eu quero desde já agradecer você por ter aceito o meu convite. Foi um bate-papo incrível. Agradecer todo mundo que está aqui com a gente também, fazendo perguntas, né? Tem muita gente falando aqui da dificuldade do desapego. Como é que uma mulher vai ter poucos pares de sapato e bolsa, principalmente? Como é que é isso? Ó, vamos aproveitar que talvez a gente tenha aí uns 3 minutinhos. Como é que é essa questão, nossa, feminina, que a gente quer ter 10 pares de sapato só o preto, por exemplo? Porque tem vários saltos e vários tipos de preto, né? Não, assim, gente, eu já organizei closets, eu nem sei falar com quantidade de sapatos, né? É o que eu falei, eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Não precisa falar assim, eu não prego minimalismo de forma.
principalmente para as mulheres, nós somos vaidosas, a gente gosta. Só que eu falo assim, eu organizo ambientes que eu falo, não entra mais nada. Então, olha, eu falo uma coisa que é muito bacana. Você tá cheia de coisa. Quer comprar mais um sapato? Tira um. Sim, Quer comprar mais uma roupa? Tira outra. Porque aí você não vai acumular, né? Então, assim, tem que ter esse critério, porque a gente não tem condições, sabe? Não tem como. Então, não cabe. Você vai ter uma casa, um ambiente só para guardar certos tipos de objetos. Faz isso, olha. Agora eu sou assim, Vivian, sou assim, eu compro um sapato, tiro um. Compro uma blusa, comprei uma blusa, eu vou tirar outra. Entende? Porque aí você consegue manter equilíbrio. Eu acho que isso assim, o básico. E não precisa ser minimalista. Não precisa ir para o minimalismo. Não prego olha, de forma. tem muita gente aqui falando que é isso, a regra é um para um. Eu pratico aqui em casa, não só comigo, com as minhas filhas também, quando elas querem comprar alguma coisa, eu falo, ok, e qual é o sapato que você vai dar para este caber? Eu uso, inclusive, esse artifício do caber, para elas entenderem que não tem como comprar demais. Então, elas falam, ah, mas eu não quero tirar nada. Eu falei, bom, então talvez não caiba comprar agora outro. E para a gente terminar, eu quero deixar disponível os nossos Instagrams para que vocês façam outras perguntas. Tiveram algumas perguntas aqui, Vivian, que depois eu vou te passar também, para se você puder responder a pessoa, como é que a gente lida com o desapego de momentos difíceis, perdas de pessoas, eu acho que isso é legal. E é interessante também que para terminar, minha experiência assim de maior minimalismo foi quando eu fiz um mochilão na Europa agora, 2017, e eu tinha 10 quilos que o avião podia carregar em cima. Então era uma mochila. E tudo da minha vida, da maquiagem, do shampoo, do sapato, do chinelo, da roupa e qualquer coisa tinha que caber numa mochila de 10 quilos. Ponto. Ainda o preço da mochila. E aí eu vi que não que a gente esteja pregando isso, né? Porque quando eu voltei até meu conforto foi muito bom, mas que é possível sim, se a gente tem outro propósito maior, a gente se manter organizado, a gente fazer mais com menos, a gente viver de uma forma mais diferente, de uma forma planejada. E eu acho que é isso que a gente quer dizer. Independente do perfil psicológico, acho que todo mundo pode se adaptar a viver organizado. Essa é a minha mensagem final e eu queria deixar que você colocasse uma mensagem final, porque o Instagram já disse que a gente tem 1 minuto e 50 segundos. Tá bom. Então, gente, eu quero assim que vocês enxerguem a organização não com algo, porque algumas pessoas acham que organização, que contratar um profissional de organização é futilidade. Como é que eu faço, né? Eu tenho que defender, porque assim, eu acho que a organização vai muito além disso. Eu vejo isso todos os dias quando eu saio da casa das minhas clientes, assim, a satisfação e a felicidade, porque eu falo muito que organizar transforma, né? A gente no meio de organização fala que organizar transforma vidas. E eu falo isso com toda a certeza do mundo, do meu coração, porque eu vejo isso acontecer todos os dias, sabe? Então, você que tem dificuldade, se quiser me mandar um direct, se eu puder te orientar, te ajudar de alguma forma, comece, experimente, porque isso traz paz para sua vida. Eu não tenho o menor medo de falar isso. Isso traz paz e mudanças para sua vida, para sua relação com a sua família, no seu trabalho, no quanto você rende, na otimização do seu tempo. Então, vale a pena experimentar, viu? Eu concordo plenamente. Convido também vocês a fazerem essa análise de perfil com os testes e poder entender, às vezes, por que é difícil ser organizado ou por que é mais fácil, que eu acho que isso completa. É bacana. Eu fiz e é muito bacana. Te ajuda no autoconhecimento. Eu super recomendo. É muito legal mesmo. Vivian, muito grata. Eu quero me despedir de todo mundo. Gente, muito obrigada. Foi um grande abraço. Feio. Até mais. Vai ficar gravado. Tchau, Vivian! Tchau, gente. Obrigada, viu? Obrigada a todo mundo pela presença.